Olá, boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Eu tô bem animada hoje porque nós vamos destrinchar um documento bastante peculiar que chegou até nós. Peculiar é uma ótima palavra para descrever. É um material bem denso. Exatamente, nós temos aqui um roteiro de sermão e texto reflexivo escrito por Cícero da Conceição Nunes. A data é de 9 de março de 2026 e a base de todo esse material vem das meditações matinais de Ellen G. White. Isso. E o que o autor faz é construir uma arquitetura teológica e histórica bem complexa em cima dessas meditações. O nosso foco hoje, para quem nos ouve, é justamente mapear os conceitos centrais que ele apresenta sobre o que ele chama de talentos enterrados, e também a responsabilidade em torno da mordomia cristã e, mais para frente, umas perspectivas proféticas muito específicas que ele elabora. Mas eu acho que antes de mergulharmos de cabeça, é bom a gente colocar aquele nosso aviso de praxe. Essas visões de direita, de esquerda ou de qualquer denominação. Nós somos neutros nisso. Exato. Nós vamos apenas relatar e explorar a lógica do documento para que quem nos acompanhe entenda de forma clara e imparcial o que o autor tentou transmitir, certo? Vamos desvendar isso então. Vamos lá. Eu estou focado em analisar os argumentos com você. O texto me pegou logo no início com um paradoxo muito bom. Aquela ideia de que guardar algo com zelo extremo pode ser, na verdade, a pior forma de desperdício. É uma inversão de valores interessante, né? Porque na nossa lógica cotidiana, a preservação sempre exige isolamento. Sim, tipo, se eu tenho algo de altíssimo valor, eu coloco num cofre, eu fecho as 7 chaves. Exatamente. Só que a tese central desse documento sugere que, quando o assunto são dons espirituais ou talentos, essa lógica de proteção total é, na verdade, uma falha crítica, um erro fundamental. E ele ilustra isso de um jeito muito didático com a metáfora do cofre blindado. Ele fala de um mestre artesão que precisa viajar. É uma história bem visual. Muito visual. Antes de sair, o mestre entrega ferramentas raríssimas e materiais incríveis para os aprendizes construírem pontes e casas para a comunidade. E aí vem o problema de um dos aprendizes, né? Pois é. Um deles fica absolutamente paralisado pelo medo de estragar o equipamento. O que ele faz? Ele tranca as ferramentas num cofre blindado e sabe o que é pior? E ele lustra o cofre todo dia? Sim, ele fica lustrando o cofre achando que é o funcionário do mês. É tipo aquela pessoa que compra uma louça caríssima e nunca usa com medo de quebrar. O que guarda o tênis novo na caixa para não sujar no asfalto. Exato. Só que no fim das contas, o mestre volta e a comunidade está desamparada. As pontes não foram construídas. O zelo dele foi inútil. O que é fascinante aqui é como o autor pega essa dinâmica psicológica super comum, esse medo de errar, e eleva isso ao nível de uma infração espiritual gravíssima. Ele faz uma conexão direta com a Bíblia aí, certo? Sim, com o texto de Mateus 25, a famosa parábola dos talentos. Na visão do Cícero, o servo que enterra o talento não comete apenas um erro de cálculo financeiro ou logístico. Ele quebra a regra do jogo. Exato. Ele quebra a premissa de existir como servo. O autor chega a usar um termo forte. Ele classifica a inatividade como uma impossibilidade teológica. Mas peraí, eu li essa parte e pensei, o texto não dá margem para a pessoa simplesmente não se sentir pronta? Impossibilidade teológica soa como uma cobrança sobre-humana, sabe? E soa mesmo. Mas a linha de raciocínio do sermão simplesmente não enxerga espaço para essa neutralidade ou hesitação. O argumento é que a recepção de um dom genuíno muda o indivíduo por dentro de tal forma que a inércia se torna insustentável. Então a pessoa não consegue ficar parada. Segundo o texto, não. A verdadeira segurança não é criar uma redoma de vidro para proteger a própria fé da contaminação do mundo lá fora. A segurança está na fricção, no desgaste intencional da ferramenta. É um ataque bem direto àquela religião só contemplativa, né? Aquela coisa de meditar na montanha e não sujar as mãos. Perfeito. Se você não sujar as mãos na construção das tais pontes e casas, você falhou no propósito básico do talento. Isso muda tudo, porque transfere a ideia de talento, que a gente geralmente acha que é um dom para eu ficar famoso ou me destacar, para um recurso da comunidade. Eu sou só um administrador disso. Você é um gerente de recursos do mestre. Nada além disso. E eu notei que ele não fica só no Novo Testamento para provar esse ponto.
Ele vai lá atrás e traz passagens muito duras dos profetas do Antigo Testamento. Sim, ele quer dar um peso institucional para o argumento. Mas por que os profetas são tão centrais para ele falar de algo que parece, tipo, só um comportamento individual de não ser preguiçoso? Porque ele quer estabelecer o que podemos chamar de o peso da revelação. O documento cita Amós capítulo 3, versículo 7. Deus revela seus propósitos aos profetas. A luz foi dada. A luz foi dada. E depois ele puxa Ageu 1.2, que é uma bronca monumental naquele povo, que dizia: ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. E tem Abacuque também, né? Sim, Abacuque 2.2, sobre escrever a visão de forma bem legível. A intenção de Nunes ao amarrar tudo isso é provar que a omissão diante da luz revelada não é preguiça, é rebelião. Ele usa uns termos muito precisos. Ele fala que ter a crença sem a prática é, como ele diz, ortodoxia sem ortopraxia. Uma baita definição. A teoria certa sem a prática certa. Exato. Como ele aprofunda isso usando o Novo Testamento de novo. Ele traz o embasamento apostólico. Ele cita 1 Pedro 4,10 sobre sermos bons dispenseiros da graça. E o clássico de Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Essa todo mundo conhece. E com isso o autor constrói a ideia de que o crente é um cooperador de Deus, citando 1 Coríntios 3,9. Então, o que tudo isso significa na prática do texto? Significa que ter a teologia perfeita na cabeça, mas manter a ferramenta trancada, é descrito no material como possuir um corpo sem vida. É uma contradição espiritual. Ou a verdade flui multiplicando os talentos, ou ela morre com quem recebeu. Não tem meio termo. Se você fica polindo o seu cofre, o telhado do seu vizinho fica sem terminar. É uma interdependência brutal. E é para reforçar essa urgência coletiva que lhe introduz as citações de Ellen G. White. Ah, sim, as citações do início do século XX. Ele resgata textos de 1900 para dar esse choque de realidade. O alvo dessas citações é acabar com a autocomplacência. O texto alerta que existem milhares de pessoas que são consideradas, nas palavras da citação, inúteis à causa. Inúteis só porque estão sentadas sobre os talentos? Exatamente. Pessoas que se sentem super seguras e descansadas nas suas rotinas religiosas. O apelo é para que elas rompam esse selo do cofre e façam uma autoavaliação dura. E aqui eu vejo um contraste gigantesco que ele faz entre o que seria a lógica do mundo e a lei eterna. Sim, é uma dicotomia central no texto. Porque na lógica do mundo, no ambiente corporativo e secular, talentos são alavancas para a pessoa brilhar, né? Ganhar promoção, status, acumular dinheiro. Autoglorificação pura. Mas a lei eterna vai na contramão total. É baseada no amor abnegado e no serviço aos outros. E ele bate muito na tecla de que a graça e a lei são inseparáveis. Esse é um pilar vital para a gente entender o que vem a seguir no documento. O autor argumenta que tentar viver o evangelho, tentar viver a graça desvinculado da obediência prática, gera anomia. Anomia, ausência de lei, certo? A ausência de lei, a iniquidade. A graça salva, mas é a lei que funciona como trilho para o trem andar e dá direção ao uso dos talentos. E ele usa um personagem bíblico clássico para mostrar quando a pessoa tenta usar o talento fora do trilho. A história de Caim. Um exemplo perfeito para o argumento dele. A rejeição da oferta de Caim. O foco dele não é que Caim era mau desde o início, é na intenção por trás da oferta, né? O ponto do autor é que a oferta de Caim não foi rejeitada por falta de vontade de adorar. Caim queria adorar. Ele levou o fruto do trabalho dele. Mas ele levou do jeito dele. Esse é o problema. A oferta refletia a conveniência de Caim, a forma como ele achava que o culto deveria ser feito, ignorando a instrução explícita de Deus sobre o sacrifício de sangue. Ele customizou a fé. Exato. Ele usou o talento agrícola dele para satisfazer uma visão particular e não a vontade do mestre artesão. O texto vê isso como a raiz da ingratidão e da anomia. Adaptação das exigências divinas ao nosso conforto. É um alerta e tanto. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A transição de escala. Isso, porque até agora nós estamos falando de eu e você do indivíduo. Mas de repente o autor pega essa ideia de rebelião, de anomia e de customização da fé
e aplica isso a macroestruturas, na história mundial. Ele sai do aprendiz que não trabalha e vai para os impérios. Ele entra de cabeça na profecia e na escatologia. Como exatamente ele faz essa ponte no texto? Ele faz isso argumentando que o ato de enterrar talentos e corromper a verdade não é só um fenômeno pessoal. É um projeto institucional que aconteceu ao longo dos séculos. E aí ele chega em Daniel capítulo 2, o famoso sonho da estátua. Sim, a estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, coxas de bronze e pernas de ferro. Ele não foca só na transição histórica dos impérios. Ele foca no ferro, o quarto reino, que ele e muitos teólogos identificam como Roma. Mas o argumento central do Nunes aqui é que esse quarto reino, tanto na fase imperial quanto na papal, atuou como um gigantesco cofre cego. Um sistema que institucionalizou a anomia e soterrou o conhecimento. Exatamente. Em vez de multiplicar a luz, o sistema teria criado tradições humanas para substituir a lei eterna que mencionamos antes. E o autor não fica só na teoria. Ele aponta o dedo para práticas específicas que ele considera desvios históricos claríssimos. Um deles me chamou muito a atenção, que é a veneração aos santos mortos. Sim, a crítica dele à doutrina da imortalidade da alma. Como ele constrói essa crítica baseada nos talentos? Ele vai lá em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, que afirma que os mortos não sabem de nada, eles não têm consciência. Certo. Então, para o autor, quando o sistema promove a intercessão dos mortos e a imortalidade da alma, ele não só ensina uma mentira teológica, mas ele faz algo pior no sentido prático. O que seria? Ele desvia a energia vital dos crentes. Em vez da pessoa focar no serviço ativo entre os vivos, construindo as pontes e casas reais, o foco e a energia vão para uma relação mística baseada numa premissa falsa. Caramba! É uma forma altamente elaborada de manter a verdade inativa. Você gasta seu talento venerando quem não pode responder, enquanto seu vizinho vivo passa necessidade. E a tradição humana toma o lugar do mandato divino. O outro ponto polêmico que ele traz, como exemplo de desvio e anomia, é a mudança do dia de descanso, a substituição do sábado bíblico pelo domingo. E ele usa Êxodo 20, os 10 mandamentos originais, para fundamentar isso. E como ele liga isso à ideia central do talento e da rebelião? Lembra do exemplo de Caim? A oferta customizada. O sistema global fez com o dia de adoração exatamente o que Caim fez com a oferta. O texto diz que a instituição alterou a lei explícita de Deus que exigia o sábado para estabelecer uma tradição própria e conveniente, o domingo. É a anomia institucionalizada. O resultado, segundo o material, foi afastar as nações da obediência estrita, enterrando a verdade original sobre várias camadas de tradição e filosofias humanas. O cenário que ele pinta é muito dramático. Parece que o mundo inteiro foi engolido por esse cofre blindado gigante e que as ferramentas se perderam. Um pessimismo histórico. Pareceria muito pessimista se a análise de Daniel 2 terminasse na estátua de metal. Mas não termina. A pedra. Se conectarmos isso ao quadro geral da profecia, chegamos ao clímax. A pedra cortada sem auxílio de mãos que atinge os pés da estátua. E pulveriza o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Varre tudo como palha. Segundo o texto, essa pedra é a volta iminente de Cristo. O propósito não é consertar a estátua. É esmiuçar e destruir esses sistemas mundiais de corrupção. Ele usa os termos Egito e Babilônia para isso, certo? Sim, mas de forma escatológica, tipificando qualquer sistema humano que seja focado em rebelião e acumulação de poder. O texto decreta que esses sistemas de anomia estão com os dias contados. Vão ser pulverizados pela pedra. Mas como essa visão colossal do fim do mundo se liga com eu e você usando nossos talentos hoje? Pela lógica do investimento. Pensa comigo, se todos esses impérios e sistemas mundiais vão inevitavelmente ser destruídos, porque operam na base da tradição humana... Por que eu gastaria minha vida investindo neles? Exato. Que sentido faz pegar a sua melhor ferramenta, o seu talento, para construir o seu próprio império dentro da Babilônia? Vai virar pó de qualquer jeito. A mensagem do Cícero é que gastar seus dons para ganhar prestígio num mundo que vai acabar é a maior perda de tempo. O único investimento seguro é usar os talentos na lei eterna, servindo aos outros.
A síntese de tudo isso é um ultimato. Não existem pessoas neutras. Ou você está usando os materiais ativamente, ou está silenciado pelo medo e enterrando tudo. Isso levanta uma questão importante que o texto amarra no fim. Todo o seu currículo e status viram pó. A única coisa que você leva para a eternidade é o caráter. E o caráter só é moldado com a lixa do serviço ativo. Perfeito. O talento não é o prêmio que você guarda no cofre. O talento é a ferramenta que desgasta o seu egoísmo e constrói o seu caráter. E trazendo toda essa provocação do documento para nossa rotina atual, tirando um pouco o foco só das profecias milenares, a relevância prática é absurda. É muito atual. Ele fala muito sobre não deixar o medo engavetar o potencial humano. Isso bate de frente com o nosso individualismo feroz de hoje em dia. É um chamado contra a preguiça. E tem um desdobramento moderno para essa metáfora das ferramentas que vale a pena a gente pensar. Se os nossos talentos, o nosso intelecto, empatia, tempo são as ferramentas do artesão, Certo. o que acontece com a sociedade como um todo quando a nossa cultura atual decide priorizar a acumulação virtual? Nós guardamos nosso conhecimento e status em cofres blindados digitais, não é? Hoje, nós criamos essas bolhas de conforto algorítmico. Nós protegemos as nossas opiniões e os nossos talentos virtuais de qualquer desgaste real. Nos sentimos puros e seguros na internet. E no mundo real? Enquanto estamos trancados nesses cofres brilhantes na internet, do lado de fora, as pontes e as casas das relações humanas estão desmoronando. As necessidades reais das pessoas de carne e osso não são atendidas. Porque não tem ninguém disposto a sujar a mão no cimento. Está todo mundo polindo o perfil online. Exatamente. Uma geração inteira de aprendizes cheios de ferramentas incríveis, mas que deixaram o mundo real em ruínas porque priorizaram o conforto do cofre digital. Um pensamento final muito provocativo e muito real para nossa audiência refletir. O talento só tem valor se construir uma ponte de verdade. É isso, agradeço muito a companhia de quem nos ouve em mais essa análise detalhada que desafia a nossa forma de ver o mundo. Até a próxima exploração.